E aí, rapaziada, eu postei um vídeo no Shorts e o pessoal ficou curioso para saber o que era aquele roadmap que estava aparecendo. E nesse vídeo eu vou explicar qual o projeto que está por trás dessa documentação aqui. Basicamente, o intuito dessa aplicação é facilitar o momento que eu posto vídeos aqui no YouTube. Quando eu vou postar um vídeo, eu tenho que escrever o título, a descrição e as tags, que são palavras-chave onde o YouTube vai recomendar o meu vídeo para a pessoa que estiver pesquisando alguma coisa. Eu usei o ChatGPT para me ajudar nesse processo aqui. E pensando nisso, eu desenvolvi uma solução para automatizar todo esse processo. E 100% dela está descrita aqui nessa documentação. Essa é a forma com que o meu back-end vai funcionar. Essa aplicação ela vai ter 3 planos. O profissional, onde ele vai ter o acesso completo a toda a análise do meu sistema. O plano médio, que é o intermediário, né, não vai ter 100%, mas também vai ajudar bastante. E o plano gratuito, que vai fazer uma análise bem breve ali do vídeo. Para explicar como esse sistema funciona, vamos vir direto aqui para o plano mais completo. O fluxo de usuário dentro do meu sistema, ele funciona primeiramente recebendo 3 informações, que seria um resumo do vídeo, onde eu vou literalmente escrever brevemente o que eu falei e qual o assunto do meu vídeo. Eu vou receber também a região onde eu quero postar ele, se é no Brasil, Estados Unidos, enfim. E por fim, eu vou fazer o input da transcrição. O que significa isso? Eu vou pegar o arquivo de legenda e vou enviar para o meu sistema. Esse arquivo de legenda ele contém todas as palavras que eu falei durante o vídeo. Então, é aqui que ele vai conseguir entender todo o contexto e todos os assuntos que eu abordo dentro do vídeo. Se eu não tiver esse arquivo de legendas, eu posso simplesmente enviar o vídeo inteiro, que o meu sistema vai passar pelo vídeo e retirar as palavras que eu falei. Depois que o usuário enviar essas 3 informações, eu vou passar para a API do ChatGPT. Então, ele vai receber o resumo e as palavras mais utilizadas da minha transcrição, ou seja, as palavras-chave, né, o que eu mais falei durante o vídeo. Ele vai retornar para mim 6 títulos provisórios. Eles são provisórios justamente porque essas informações iniciais que o GPT vai me mandar servem de análise. Eu vou comparar essas informações com informações validadas, onde eu vou pesquisar no YouTube, de forma automática, vídeos parecidos com os meus que já deram certo, que tem bastante visualização, comentários e número de likes. A forma com que isso é feito é a partir da segunda etapa aqui. Na API do YouTube, eu vou enviar um título provisório e ela vai retornar para mim 8 vídeos validados que têm o mesmo objetivo que o meu. Vídeos que falam sobre a mesma coisa e que deram certo. Quando eu falo que um vídeo é validado, significa que ele tem bastante visualizações e likes. Significa que a comunidade gostou do que ela viu. Então perceba que o GPT ele vai me retornar 6 títulos provisórios. E para cada um deles, eu vou rodar essa chamada para a API do YouTube, que vai me retornar 8. Então, fazendo a multiplicação, 6 vezes 8 eu vou ter 48 IDs de vídeos validados. Isso significa que eu vou ter 48 títulos, descrições, thumbnails e tags de vídeos que deram certo e que são parecidos com os meus. E a partir disso, eu vou de novo falar com o ChatGPT e basicamente eu vou dizer para ele, ó, esses 48 vídeos aqui deram muito certo. Entenda o modelo do título, descrição e tags e me retorne essas informações baseadas no vídeo que eu fiz. Então ele vai analisar tudo aquilo que eu enviei para ele e vai me retornar um título, uma descrição e uma lista de tags validadas para que eu possa publicar o meu vídeo. Essas informações que a API do YouTube me devolve eu chamei de Video Info. Eu especifiquei essas informações aqui nessa interface. Então aqui eu tenho todas as informações que são interessantes para mim. As principais aqui eu diria que é o título, as tags, a quantidade de views, né, para eu ver qual vídeo é bom ou não, a thumbnail e a descrição. A API do YouTube funciona da seguinte forma. Nesse endpoint aqui eu envio para ele palavras-chave, no caso programação Python, digo para ele que eu quero 50 vídeos do Brasil. Eu vou ordenar esses vídeos por número de visualizações. Então, ele vai me retornar primeiro o que tem mais views e assim por diante. Depois que eu tenho a ID desses vídeos, eu converso com esse segundo endpoint aqui, que no caso, no plano Pro, ele vai receber 48 dessas IDs e vai me retornar todas as informações detalhadas que eu preciso. No caso, são vídeo info, que eu acabei de explicar para vocês aqui. E a partir disso vai ser muito mais rápido para eu publicar um vídeo no YouTube. Então eu vou ter informações validadas que já deram certo no YouTube e que possivelmente ele vai recomendar para outras pessoas se elas assistirem algum dos vídeos que já está publicado. Depois do plano mais completo eu tenho o plano intermediário aqui, que
que é exatamente igual ao plano mais completo, porém cortado na metade. Ao invés de retornar 6 títulos provisórios, eu vou retornar 3. Ao invés de rodar 6 vezes aquela chamada para a API do YouTube, eu vou rodar 3 vezes e assim por diante. Então, ele vai funcionar, mas não vai ser tão completo quanto o plano profissional. E o plano gratuito, ele é o mais simples, onde ele recebe o resumo, a região e a transcrição, assim como os outros, e simplesmente envia para o ChatGPT e fala, ó, me envia aí um título, descrição e as tags para eu utilizar nesse vídeo do YouTube. Então assim, o plano gratuito ele funciona, é legal, basicamente é o que eu fiz aqui, né? Só que o ponto principal dessa aplicação é essa parte da API do YouTube, onde eu valido as informações que eu estou aplicando. Se eu faço um título parecido com algum que já existe, a chance do YouTube me recomendar é muito mais alta. Então isso aqui com certeza vai facilitar você que cria conteúdo e quer ter mais visualizações a publicar os seus vídeos aí da forma correta. Por fim, aqui em cima eu escrevi quantas requisições serão feitas em cada um dos planos, né? No plano gratuito é uma requisição, independente se o input for de vídeo ou do arquivo de transcrição de legendas. Então eu vou pegar esse arquivo, mandar para a OpenAI e o retorno dela já vai ser o suficiente para mim. No plano médio eu vou ter 6 requisições, onde 2 são para a OpenAI. Primeiramente eu vou enviar a transcrição, o resumo e a região, pegar o retorno disso, conversar com o YouTube e por fim mandar para a OpenAI de novo, né? Então são 2 da OpenAI e 4 do YouTube, já que isso aqui roda 3 vezes, né? Por causa dos 3 títulos que eu gerei na OpenAI primeiramente e depois mais uma vez para ele retornar as informações de cada um desses vídeos aqui, totalizando 4 requisições para o YouTube. E por fim, no plano profissional, eu tenho 9 requisições no total. São 2 para a OpenAI e 7 para o YouTube. Isso aqui é importante para eu definir um valor médio de custo de requisição, tanto para o YouTube quanto para a OpenAI, dessa forma conseguindo precificar o meu produto para saber quanto que eu devo cobrar pela assinatura do plano profissional e do plano médio. Então finalizamos aqui, esse vídeo foi bem breve, com pouca edição. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se tiverem mais alguma dúvida ou alguma ideia de projeto, deixem aí nos comentários, a gente troca uma ideia. E é isso aí, tamo junto.